Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Fabi e com a Ju, mães do Matheus. Ê! Obrigada, meninas, por estarem aqui. Imagina, um prazer. Bom, a gente vai começar no começo, obviamente, mas no começo do Matheus, né? E me conta um pouquinho como foi a decisão de estamos prontas para ter um filho. Na verdade, assim, eu acho que eu, particularmente, sempre quis ser mãe. Sempre pensei na maternidade como algo presente na minha vida. E tinha esse pensamento. Que, por um tempo, foi ficando ali guardado na gaveta e não se falava sobre isso. Um tempo antes, um pouquinho antes da gente se casar, a Fabi começou com uma coisa de brincar com toda criança que passava na rua, não foi? Querer roubar assim, o filho dos Querer outros. roubar o filho dos outros. Acontece. E aí ela começou com essa coisa de acho que eu quero ser mãe, mas não quero engravidar, e acho que eu quero ser mãe, mas não quero engravidar. Daí eu já joguei logo bom, então a gente precisa casar primeiro, porque eu sou muito tradicional. Tem que casar pra poder ter filho. Então, tá. Aí a gente casou e depois de um ano que a gente casou, a gente começou então a procurar, ver como é que funcionava, procurar os diferentes tratamentos que existiam e tal. A decisão de quem será o pai, né? Porque eu não sei como é que funciona, não faço ideia, né? De vai lá ter um catálogo, alguma coisa assim e tal. O que vocês procuravam num filho, assim, a personalidade, a questão da estética bateu também, tipo, pra ser mais parecido com vocês, alguma coisa assim? O tratamento, né, de inseminação ou de fertilização com esperma doado, você, aqui em São Paulo tem um banco de sêmen, mas também existe a possibilidade de pedido exterior. Tá? Então, naquele momento, até por questões financeiras, a gente escolheu o banco daqui de São Paulo mesmo, um deles que existe aqui. E daí tem realmente uma tabela de Excel com características. Então, são... É um número, né? O doador, ele é um número e as características desse doador. Então, você recebe essa lista para escolher, né? Mas tem características físicas e características, tipo, não, personalidade. Não, psicológicas não. Então assim, ó, no sistema aqui do Brasil, as características são bem básicas. Altura, peso... Raça. Raça, cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de olho... se tem algum problema de vista, se tem alguma alergia, se tem gêmeos na família. Aí tem algumas informações que são assim... interessantes, né? A gente achou até engraçado. Tem a profissão da pessoa, o signo. Porque tem gente que se preocupa com isso. Tem se gosta. Gosto musical, cor. Preferências, né? Assim, hobby. No banco de fora, no americano, aí tem, assim, detalhes do detalhe do detalhe. Aí, tem sim, mais, tem é mais rico em informação. Questão de saúde também. Questão de saúde, Isso. Questão psicológica, de saúde mental. Tem até, assim, dependendo do pacote que você compra, tem até foto do doador quando criança. E aí, assim, é o dobro do preço. Naquele momento, como a gente ia ter que fazer todo um tratamento, a gente escolheu o Banco do Brasil mesmo, com essas informações mais básicas. Confesso que depois que o Matheus nasceu, eu até fiquei um pouco assim, putz, será que a gente devia ter pego o outro? Agora eu já não acho que não. Mas, porque as primeiras perguntas que o pediatra faz qual é o histórico de doenças da família? É cardiopata o pai, por exemplo. Mas uma das questões que a gente também viu no banco, né, que a gente perguntou, eles falavam também que havia uma seleção já, uma pré-seleção. Então, eles não colocariam um sêmen, por exemplo, mas questão psiquiátrica. Então, eles é meio que um filtro já, então eles falam que não colocam tanto esses dados, porque eles não vão colocar um doador que tenha alguma característica psiquiátrica X. Séria, enfim, né? porque aí a probabilidade também de alguém querer aquele doador é zero. Então, eles falaram isso pra gente. Porque a minha preocupação eram questões psiquiátricas que não tinha essa informação. É. Né? Tá.
Mas a gente selecionou, na verdade, a gente fez 5 vezes o tratamento. Ah, tá. Então, cada vez a gente selecionou um sêmen diferente. Então a única coisa que a gente procurava era alguém que tivesse uma altura mediana, mais pra alto, e que tivesse cabelo liso pra ficar mais parecido. A cor de cabelo, cor de olho, isso a gente não foi a prioridade. E aí, beleza, engravidaram, né? Tiveram todo esse processo. Óvulo da Ju também, porque tem isso que às vezes... por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve gêmeos, mas o óvulo... Era um de cada. Era. E aí poderia não ter dado certo gêmeos, mas teve o óvulo da parceira. Então... E tem gente que não quer saber também, né? Não existe isso. Também. Tem vários tratamentos, assim, em relação, principalmente a um casal como o nosso em relação a... Porque o homem, um casal de homens, aí vai também ser completamente diferente o tratamento, né? Que também pode ser, tipo, bota os dois lá e isso. vai pode ser sorte. filho de um e o outro filho do outro, né? Isso. Então, foi o óvulo da Ju com o sêmen doado, né? Aí você me falou que tem um irmão lá esperando, né? Tem. Tá Vamos lá. adiantar, Que é irmão, né, meninas? isso. Nosso congeladinho. Cara, eu vou ter um filho. A gente se transforma em mãe muito depois que nasce, né? Tipo, aí você começa a... Caraca, sou mãe. Durante a gravidez, existe esse estalo, assim, da mudança do sou mãe com enjoo, azia, bababá, aquela questão do eu já não tô conseguindo fazer nada, e nananã. Então a gente tem essa percepção do estou carregando um filho. Essa pergunta é até mais pra Fabi, né? Porque a Ju teve todas essas sensações. Como que você se identificava, assim, de caraca, meu filho vai nascer, tipo, essa preparação, assim. Como que isso era pra você? É que eu sempre, assim, o que a Ju tava falando em relação a ela ter um filho e engravidar, né, que ela sempre teve essa vontade, eu nunca tive a vontade de engravidar, de gerar. Eu nunca tive a necessidade de pensar assim, eu vou ter um filho, mas ele tem que ser o meu sangue, ter minhas características, enfim. Mas eu sempre quis ter um filho. E sempre, desde pequena, eu sempre quis adotar. Eu sempre pensei, não, eu quero adotar porque eu quero ajudar uma criança que não teve uma oportunidade, X, enfim. Porque o pai ou a mãe, por algum motivo, não pôde estar com essa criança e eu quero ajudar essa criança a se desenvolver. Então, eu sempre tive essa vontade. E, quer queira, quer não, é uma maneira de adoção. O Matheus, eu não gerei ele, então ele, por um lado, é o meu filho adotivo. Então, pra mim, assim, eu não consigo, porque como eu não passei esse processo, eu não consigo explicar, porque pra mim ele é meu filho, é como se eu tivesse gerado junto com ela, entendeu? Até porque a preparação para ter um filho, né, esse processo todo de vocês de ir buscar a captação dos óvulos, de escolher quem ia ser o pai perfeito a participação é conjunta, né? É. Então, eu não consigo ver que... a gente já até uma época a gente falou, gente, eu nunca vou saber a maneira que você é mãe, e ela nunca vai saber a maneira que eu sou mãe, porque é um amor, assim, totalmente gratuito e sem vínculo, né? Porque eu não tenho uma obrigatoriedade ali, é meu filho, vou ter que... Não, um amor louco. Depois que nasce, isso, né? Mas eu acho que na barriga não. Na barriga já tinha. O Matheus, na verdade, a gente já chamava ele, o nome dele a gente já falava o nome dele, pra gente, ele já tava ali. E tem antes até dela engravidar. Tem aquela percepção da criança também, de você botar a mãe e falar, oi filho, é a mamãe. E aí a criança já reconhece, né? Sim. E isso é muito incrível, assim, né? Mas como a gente começou a tentar ter filhos em 2016 e o Matheus nasceu em 2018... a cada tentativa a gente e o nome já estava definido. Então a cada tentativa a gente já falava, nossa, será que agora vem o Matheus? Será que o Matheus tá chegando? Ai, não é o Matheus dessa vez, não deu. Aí quando foi o Matheus, quando a gente teve o resultado positivo, foi assim, nossa, agora é o Matheus. Então 2 meses depois, quando veio o sexo, a gente tinha certeza que era o Matheus. A gente já chamava por ele há 2 anos. Eu também. Era Bernardo e veio a Maria. Tá ali. Tá quase. Por isso que ela teve esse espírito, entendeu? De guerreiro.
de quase um menino. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente até tentou se convencer, né, que podia ser uma menina, mas não dava, né? Hora do parto. Estourou a bolsa? Até agora não estourou a bolsa, né? A Ju, ela achou que... Não, estourou, cara. Ela achou que era... Como que fala da bexiga? Xixi. Nossa, Fabiana. Agora eu vou ter que ficar em repouso esse mês todo. A minha bolsa estourou com 36 semanas. Ah, tá. E aí a gente tava ali assistindo uma série. Eu levantei pra fazer uma comida. E aí quando eu levantei, saiu um líquido assim pelas pernas, mas não foi muita coisa, um volume muito alto. Então eu falei, Fabi, tô fazendo xixi. E agora, meu Deus, vou ficar de repouso, tô com incontinência urinária. Não, a gente foi pro hospital sem mala. Mas você também não entendeu. Não, aí eu peguei, eu falei com você, falei assim, nossa, mas isso aqui não parece xixi, mas eu falei, porque ela não sentiu, era, né? ela tava super bem, foi tomar banho, a gente falou com a obstetra, lógico, né, aí ela falou, toma um banho pra ver se é isso mesmo e tal, aí parou, então acho que ele deve ter tamponado ali, e aí parou, então a gente falou, não, então realmente deve ser isso, né. Mas aí na hora que você saiu do banho, né? Aí não sei se você viu sangue. Tarde, depois de jantar. A gente ainda jantou. Vocês fizeram isso tudo antes de ir pro hospital. Naquele dia tinha faltado luz aqui no condomínio. E aí eu falei, não tenho o que fazer, vamos arrumar a mala da maternidade. Foi o dia que a gente arrumou. Deixou o resto das últimas coisas prontas. E aí... a gente foi jantar e tudo. Na hora que eu fui dormir, que daí eu fui fazer o último xixizinho ali pra dormir, eu vi um pouquinho de sangue no papel. Aí que eu falei pra ela, agora eu vou ter que fazer repouso mesmo. Eu vou descolamento de placenta. A criança não vai nascer nunca. Não, 36 semanas, eu falei, não é. Aí a Fabi falou, então vamos Aí eu liguei pra médica. Ela falou, vai pro hospital. Aí a Fabi, então vamos pegar a mala. Que não vai pegar a mala não, porque não vai nascer hoje. Não levamos a mala. Eu também não levei do João, você acredita? A gente não levou. 39 semanas. Esqueci, gente. Acontece. Acontece. Aí a gente foi pra maternidade, de lá viram que daí já tinha estourado a bolsa mesmo, a Fabi voltou pra pegar a mala, eu já fui ficando por lá. Daí a gente ficou a noite lá, né, esperando, mas no fim foi cesárea. E esse período de maternidade, conta um pouquinho da experiência de vocês pra gente. Em todos os lugares por onde a gente anda juntas, as pessoas sempre questionam sobre se a gente é irmã. Porque eles percebem que a gente tem uma intimidade um pouco maior do que duas amigas, mas ninguém quer ver. Acho que a gente se parece. Né? Já perguntaram se a gente era gêmea. Curiosidade, né? Já perguntaram, vocês são irmãs gêmeas? Curiosidade, mas a pessoa não pergunta o que ela tá pensando. Então ela pergunta se a gente é irmã. Então eu até falei pra Fabi, leva a certidão de casamento pro hospital, porque a gente não sabe como é que vai ser lá e se vão, né, não vão, porque só pode entrar ali com você alguém da família, não daquele maternidade mesmo, da preparação ali pro parto. Então a gente andou sempre nesses momentos com a certidão de casamento pra ter um comprovante ali de qualquer coisa. Foi pedido em algum momento a certidão? Não foi pedido, bastava a gente ir comunicando. Mas foi assim, foi tudo tranquilo, a gente entrou, ficou aguardando, a Fabi comigo o tempo inteiro. Quando decidiu que ia ser cesárea, a gente saiu do quarto que a gente estava, que seria ali seria o parto normal, né? Que é preparado para parto normal, e aí eles colocaram a gente em outra sala, porque tinha uma outra grávida que estava chegando... De dilatação, pra ter o parto. Porque a gente ficou a noite toda, e aí a Ju não tinha dilatação. Então vinha a contração, ela, né, não sentia, não dilatava. Então aí chegou um ponto que não ia adiantar ficar ali, né, também. Aí o hospital estava lotado, então me colocaram para esperar uma sala cirúrgica onde é a recuperação pós-cirurgia. E aí nesse lugar que as mulheres estão se recuperando, que já tem alguns nenenzinhos ali com elas, dividiram essa ala para que as mulheres que estavam esperando para cesárea ficassem ali. E ali é um lugar que não entra maridos, porque só tem mulheres, né, se recuperando pós-cirurgia. Então isso foi uma vantagem, né? Porque aí por ser mulher eu pude ficar com ela o tempo, na verdade eu fiquei com a Ju todo o período que ela ficaria sozinha, né? Que normalmente a mulher fica sozinha. Bom, isso é ótimo, hein?
foi uma super vantagem de ter duas mães, né? Sim. E aí eu acompanhei ela o tempo todo. Aí na hora que aí ela foi pro centro cirúrgico, né, pra sala cirúrgica, e aí na hora da anestesia que eles pedem só pra aguardar, e aí ficou eu e mais 5 pais. Ficavam, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Esperando. O que você tá esperando? A gente tá lá dentro? É engraçado que pode ser qualquer um, não necessariamente precisa ser o pai, né? Sim. Ali na questão era. Tá, porque na Maria entrou minha cunhada, por exemplo. Eles poderiam ter pensado que sim, tá aí uma também, mãe, né? Aí. E ou um vô, ou enfim. Exato. Alguém que estivesse com a pessoa. Quando eu nasci, por exemplo, o meu pai, ele não estava com a minha mãe. Igual aconteceu com você. E aí, com certeza, alguém acompanhou a minha mãe. Mas eles não ficaram curiosos? Perguntaram alguma coisa? Não. Não, aí a gente conversou, né? Eles estavam morrendo de ansiedade. Sim, e aí, imagino. como eu, por ser uma... Enfim, eu tava ansiosa e tal, mas como eu já tava acompanhando ela também, eu acho que isso dá uma diminuída. Sim. Eles, com certeza, estavam muito mais tempo sem ver saber a mulher. notícia, né? Mas a gente conversou, enfim. Mas foi interessante, assim, eles... A resposta, né? E ver o quanto eles estavam também muito mais ansiosos pelo que estava acontecendo, né? Pela distância, né? Pelo tempo que estavam esperando. Depois do Matheus nascer, existiu alguma dificuldade por serem duas mulheres, né? Porque aí o pai que faz... Porque a mãe tá ali, né? Recém-operada. Ela não consegue fazer os trâmites de acompanhamento, né? E aí quem teve que fazer isso é a Fabi, no caso. Teve alguma restrição, alguma dificuldade, assim? E aí, nesse momento, você teve que provar que você era mãe dele também. Sim, o Matheus, como ele nasceu, ele teve uma dificuldade na respiração, ele foi pra UTI. Então, só pode entrar o pai e a mãe. Então, na hora que eu cheguei, porque aí ele foi, né, acabou, enfim, a Ju, acabou o parto, né, ele foi pra UTI e a Ju não conseguia ainda ir. Sim. Então, eu demorei um dia, né, pra poder ver o Matheus. Então, a Fabi foi lá ver ele, entendeu? Mas de recuperação. De recuperação, né? Fiz cesárea, não posso ainda me levantar. Sim. A UTI também era longe. Aí eu fui pra vê-lo, né? E aí, na entrada, o segurança não queria deixar eu entrar. Porque ele falava, tem que ser a mãe. Tem que ser a mãe ou o pai. Aí eu explicava, eu sou mãe também. Quem gerou ele, né, a Juliana, ela tá em recuperação. E nós somos duas mães. Não tem como. Então, o segurança foi complicado ele entender que eu poderia entrar. Então, enfim, aí veio a enfermeira. E aí foi muito legal, porque a enfermeira que estava na hora, na UTI, ela virou pra mim e falou assim, vem comigo que eu vou ali no computador, que eu vou fazer uma pulseira pra você, porque aí você não vai ter mais problema pra entrar. Porque ela falou, se você toda vez que vier... não tiver, você não vai conseguir entrar. Então ela foi lá, fez a pulseirinha pra mim, então aí eu não tive mais problema em relação a entrar na UTI. Mas e aí é isso, eu acho que é despreparo até ali. Não é comum, né? Não é comum. Pra então, eles pra ele tem que seguir aquela regra que não existe, a nossa situação não existe pra ele, né? Sim. Então, o que eu faço com essa situação? Então, e hoje, assim, cada vez mais isso tá sendo mais comum, visto, né? mais comum. Então, eu acho que não só os hospitais, enfim, clínicas, que a gente também, quando a gente casou, também tivemos algumas dificuldades, né, Ju? Tanto que ela e o Danilo, em relação à assessoria de casamento, abriu a Forceme, porque a gente no casamento também teve muita dificuldade. Porque as pessoas estão sempre ali pensando no casal. Mas enfim, depois disso não tive mais problema em relação a entrar na UTI. Ela botou uma pulseirinha de mãe. Duas mães. De permissão pra entrar de permissão, e não também acontece às vezes o meu nome vindo na descrição de pai, né? Então, quem é a mãe? Normalmente, né, quando a gente chega em consulta, mãe, Juliana, aí pai, a gente risca o pai, escreve mãe, Fabiana. E saiu do hospital pra registrar ele. Como aí é eu o cartório? Então, aí eu fui pra fazer a certidão de nascimento dele. Aí eu levei a nossa também de casamento, enfim. E aí eu fui em 2 cartórios que tinham perto do hospital, que é os que eles indicam, normalmente as pessoas vão. Eles não conseguiam, na verdade, não fez muita questão de conseguir, de tentar. O outro, ele falava que não conseguia editar a certidão, que é isso, porque aí ia ficar mãe, e pai. Juliana e pai. E não só isso, na descrição também tem um lugar que teria que ser editado para ser as mães. Tá. Não os pais. Tinha uma outra coisa que tinha que editar também. E aí
Eles falaram que não tinham como editar. Terceiro cartório. E aí você fica lá esperando, né? Porque não é assim, você chega, fica esperando. Sim. Aí você vê o cara, vai, pá, sai. Então você não consegue, você já tá naquela adrenalina. Meu filho na UTI, a Ju lá no pós. E não conseguir fazer a certidão vai te dando uma sensação de que, por que não... Mesmo, né? E aí o terceiro cartório... Só que aí tem um lado bom também, né? O terceiro cartório que eu fui, a chefe... Enfim, cheguei, conversei com o moço, ele falou, peraí que eu vou ver o que a gente consegue fazer. Aí ele chamou a chefe dele, aí ela veio. E realmente existe essa coisa da edição, por causa do sistema, né? Ela falou, eu vou conseguir fazer pra você 2 originais. E aí eu queria pequeno, queria vários modelos já pra deixar guardado. Ela falou, tem esses modelos aqui que eu não vou conseguir fazer agora. Mas você deixa seu endereço que eu vou mandar pra você. Falei, não vai mandar, né? Falei, não, tudo bem, se eu já conseguir pelo menos uma, já é alguma coisa, depois eu corro atrás, né? E aí eu fiz, enfim, ela foi super... solícita, assim, foi incrível. E aí, depois de algum tempo, chega na minha casa a correspondência do cartório. E eu nem tava falando, cartório, né? O que será que é? Ela mandou tudo que existe de certidão, de tamanho, de modelo, de autenticação, Sério? de original, enfim, tudo que existe, ela mandou e não cobrou nada. Ela não me cobrou absolutamente nada. Então, assim, o que tem também de dificuldades, existem pessoas que eu acho que... E querem ajudar a facilitar as coisas ali, né? Sensibilizam pela dificuldade que você tem ali de... Eu já tinha falado, falei, esse é o terceiro cartório que eu tô indo. Eu já nem sei mais qual cartório que eu vou. E aí, foi incrível, assim, eu nem... Nossa, agradeço demais por ela ter tido essa atitude e espero que outras pessoas, igual no nosso caso, encontrem pessoas assim pra dar esse auxílio, né? Mas foi muito bacana a atitude dela, assim. E aí, não sei como estão vindo as certidões de nascimento, né? Mas a certidão de nascimento do Matheus tem escrito filiação. Eu não sei. Eu até acredito que agora devam estar vindo todas assim. O que... Posso olhar? Eu achei bem legal, né? Não é pai e mãe, é filiação. Isso, gente, faz todo o sentido. E toda a diferença. Então, inclusive... Todos os lugares que a gente vai pra preencher uma ficha cadastral, todos, vem pai e mãe. E é uma coisa tão simples, né? Os lugares poderiam simplesmente... Colocar cônjuge. Clínicas médicas, escolas... Cônjuge. Tudo. Não coloca nada, coloca filiação. Ou filiação. E 2 linhas. Né? Ou filiação, sim. É simples. Ou até nem filiação, eu acho que responsáveis, porque existem famílias que não têm pai e mãe, que morreram e que a criança é cuidada pelos avós. Quem ou são tios, responsáveis enfim. por aquela criança, Sim. Né? Até num hotel, né, que você vai, assim, você pode também ir com os pais, né? Mas ficha de cadastro, responsável, pronto. 2 linhas, acabou. Quem é o responsável, né, por aquela criança. É verdade. Responsáveis legais. Legais, exatamente. Ponto. Acabou. Já deixa aí claro que é o pai e a mãe, ou o avô, ou a mãe sozinha, ou qualquer coisa. Fabi, professora de Educação Física. Ju, psicóloga. Influencia hoje na criação do Matheus, assim, do nascimento até hoje... O que influenciou as profissões, assim, na vida dele? Bom, a minha em si é a parte motora, né? Eu sempre fiquei ligada em relação a isso, né? Desde o início. Mas é o que a gente, eu acho que mais estimula também, né? Aquilo que a gente tem mais afinidade. Então, sempre estimulei demais ele, né? Em relação a... A gente teve um pouco de dificuldade em relação, por exemplo, a começar a andar. A gente demorou um pouco a colocar ele no chão porque ele tinha muito refluxo. Então, a gente tinha tanto medo de colocar e dele ficar... E isso aconteceu, né? Ele ficava vomitando muito, mas sempre tentando estimular ele o máximo, mesmo deitado com ursinho, com brinquedo, tentando ver se a maneira que ele se movimentava, percebendo o quanto que ele tinha um lado esquerdo mais... tanto que a gente acha, né, que ele é canhoto mesmo, então ele sempre desenvolveu tudo, ele pegava com a esquerda, né, escovar o dente dele com a esquerda. Então, você vai vendo também essa parte, não só da parte motor em si, mas da lateralização dele, né. A Maria Canhota. Então, tudo, né, sempre
esquerdo. Sim. E deixando ele livre, né? Não aquela coisa de trocar a mão e colocar na direita, por exemplo, né? Que sempre... Eu incentivava. Né? Então, o pessoal troca... Eu não trocava. Eu falava, ai filha, pega aqui com essa. Tenta fazer com essa e tal. E não porque eu achava que ela tinha que ser destra. Longe disso, né? Eu acho que a criança canhota, né? Você consegue ter essa facilidade, assim, de falar pra ela mesmo, experimentar com a outra. Porque você acaba trabalhando os dois lados do cérebro. Sim. Isso é muito legal. E ele sempre foi... a parte, assim, de correr, de saltar, ele é muito corporal. Matheus, eu acho que também é dele, né? Essa parte corporal é muito forte nele. É muito difícil ele sentar e ficar ali no bloquinho. Ele pega o bloquinho, ele vai ou batucar o bloquinho, ou ele vai pegar o bloquinho e esconder pra achar. Então, pra ele estruturar sentadinho ali é mais difícil do que a parte mesmo corporal dele ali. Ou seja, a Ju, coitada. Né? Mas eu vou te falar, eu sei brincar mais do que a Ju, mesmo as partes pedagógicas. Porque acho que essa parte recreacional que eu já trabalhei bastante, de imaginação, eu acho que na verdade é a imaginação, né? A parte abstrata ali, ela é mais concretona e eu sou mais... Ele teve sorte, que ele tem os dois lados bem marcados, né? Mas pra Ju fazer esse trabalho pra ele do ter as duas mães também deve ser muito mais fácil, né? Na verdade, assim, enquanto psicóloga, o que eu acho que é uma vantagem pra mim? Porque eu sou analista do comportamento. Então, eu acho que eu consigo usar muito da minha teoria no desenvolvimento comportamental do Matheus. Tá? Então, a gente usa muito da minha teoria nisso, para ele ser uma criança que não mexe aqui, ele vem na sua casa, ele não vai ficar mexendo ali, sabe? Ao lidar com as birras dele. Então, existe aí algumas vantagens. Mas quando a gente fala de emocional, não interessa eu ser psicóloga, porque daí envolve o meu emocional. Então, se abala o emocional dele, automaticamente abala o meu. E se abala o meu, eu não sou mais psicóloga, eu não consigo mais lidar. Então, eu acho que qualquer sofrimento que venha a surgir na vida dele, pelo fato dele ser filho de duas mães, será algo que eu vou ter mais dificuldade. Não acho que vai... Assim, minha percepção é que pra ele vai ser tão natural, porque é o que ele vive, Isso. Né? O problema vai ser quando os outros vierem questionar. Então, eu acho que é essa percepção que ele tem que ter, porque, de repente, ele vai ter umas respostas que nem vocês vão nunca imaginar na vida, e ele vai responder, qual o problema? Né? Tipo, pra outra criança, assim, Exatamente. Né? E aí, pra isso, é que eu acho extremamente importante todas as famílias de duas mães ou dois pais, ou qualquer família, lidar com isso com naturalidade. Sim. Porque se a gente entrar numa coisa de isso não é normal ou não é natural, aí pode vir a ter problema. Mas, como a gente trata com naturalidade, eu acredito nisso que você tá... A gente não vai ter... A gente também não vê como um problema, né? Porque às vezes... Pode acontecer de duas mães ficarem tão preocupadas que aí se torna um problema. Ela problematiza a situação. Que pode ser muito natural. Por tanto medo dele sofrer, ou enfim, do que pode acontecer, que aí você cria um problema que não existe, né, na verdade. E acontecem situações, porque assim, eu nunca pensei que a gente viveria qualquer situação que eu ficaria, meu Deus, e agora? Mas, depois que ele nasceu, começou a surgir, né, algumas coisas. Então, assim, o Matheus, ele convive com muitas crianças. 98% das crianças que ele convive são de famílias que têm um pai e uma mãe. Agora que o Matheus fala, ele começou a perguntar. Cadê o meu pai? Por que eu não tenho pai? Olha, aí ele conhece uma criança nova. Olha, fulaninho também tem pai, igual o outro fulaninho e o outro fulaninho. Começa a comparar, né? Então ele começa a perceber
Agora, com 3 anos, ou com 2 anos e meio, ele começa a perceber que ele tem duas que é uma mães. Estrutura diferente do que ele tá amigos. vendo. Exatamente. E aí, como que a gente lida com isso? A gente tenta falar o mais natural possível. Sim, fulaninho tem um pai e uma mãe, e você tem 2 mães. Ponto. Sem muita explicação, sem alongar. É isso, porque é isso. Aí, o que surge também? Outras crianças nos questionarem, né? Então, muitas crianças questionam os seus pais, ou até a nós mesmos. Mas como assim o Matheus não tem pai? Isso é bom porque as crianças também vão começar a conviver. Porque o problema não é a criança. Sim. As crianças não são um problema. O problema é o que os adultos explicam para essas crianças. Se você vira para a criança e fala, não pode, ou enfim, é errado ser essa família é diferente. Não, essa família não deve ser boa, porque essa família, a estrutura dela é assim. Então a criança vai crescendo o quê? Nossa, isso aí não é legal. Então eu não posso nem conviver com esse tipo de pessoa. Sim. Então a criança não é o problema. Todo preconceito, na verdade, não é um problema, né? Não vem da criança. Não vem da criança. A criança não cria. É criado pra ela. Porque assim, a criança vai falar o que ela escuta, né? Sim, exatamente. Ela reproduz total o que ela escuta. Então, a nossa explicação para as outras crianças é essa igual. Existem famílias que têm pai e mãe, existem famílias que têm mãe e mãe, existem famílias que têm pai e pai, existem famílias que têm uma mãe só, um pai só, existem famílias que não têm nenhum pai, nenhuma mãe. E normalmente a criança sabe dessas famílias e não é um problema. Então, é mesmo, fulaninho tem só uma mãe. É mesmo, fulaninho tem só um vô e uma avó. Só que não é problema. E as crianças que normalmente não é. Que não tem pai e mãe. Que não tem pai e mãe. E que é natural. Né? Então, quando eu tive o Matheus, eu ganhei de presente, eu até trouxe pra mostrar pra você. Eu ganhei de uma amiga esse livro, o livro da família. Que legal. E é um livro muito lindo. E a gente lê com o Matheus esse livro desde sempre. E até com outras crianças que vão em casa. E ele vai mostrando exatamente as diferenças de família. Então, algumas famílias são grandes, algumas são pequenas. Porque as pessoas acham que a diferença é só orientação sexual. Não, existem N diferenças. São da mesma cor, outras famílias têm cores diferentes. E aí vai passando, umas famílias moram perto, outras moram longe, e assim vai indo. E aí tem, algumas famílias têm madrasta, irmão postiço, algumas famílias adotam filhos, algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais, e tem famílias que têm só um pai ou uma mãe. Então a gente se baseia muito nisso aqui, porque é simples, né? É simples, é uma explicação. E vocês já escutaram muito... por exemplo, o Matheus é menino e ele não vai ter uma referência masculina. Porque existe muito esse questionamento, assim, né? Não, a gente mesmo tinha a gente pensava em relação a essa referência, e não só características mesmo. Então, por exemplo, o Matheus, boné, barba, agora ele tá mais tranquilo com isso, mas antes, quando ele via, né, Ju, ele achava muito assim, ele tinha até um certo receio, porque é muito diferente, né? A voz grossa. E realmente acontece eu acho que é até não é necessário, como que eu posso dizer? Mas eu acho importante o contato. Faz essa substituição? Só que a gente mora aqui em São Paulo e nossa família tá longe. Então, a gente tem irmão, a gente tem pai, só que estão todos longe, né? Então, não convive, não tem né? esse convívio mais contato. íntimo o tempo inteiro. Pandemia afastou mais ainda. Então, acontece isso. Só que, e eu ia dizer isso, mas não tem jeito. A referência masculina dele vai ser o avô, vai ser o tio. Ele vai ter referência. O pai dos amiguinhos. Com certeza. E, inclusive, quando, às vezes, ele fala assim, mamãe, mas, quando ele vem com esses questionamentos, mas fulaninho e fulaninho tem um pai, eu também quero um pai. Aí eu falo, filho, mas olha só a sorte que você tem. Você pode escolher o pai que você quiser.
você pode escolher o vovô, você pode escolher o tio Vitor, você pode escolher o padrinho, você pode escolher o Dindo Márcios, que é o pai do amiguinho, que virou Dindo. Você pode escolher o tio Paulo, que é outro pai de amiguinho, não tem nada a ver com a nossa família. Então a gente fala isso pra ele, ele fala, então agora eu vou escolher o vovô. Aí ele liga pro meu pai. Essa semana é isso. Escolhi... mas eu acho que tem que ter, sim. As pessoas... Só que assim, é isso, é tudo muito radical. Ele não vai se desenvolver. Um absurdo que eu já ouvi várias pessoas. Nossa, mas ele não vai ser gay? Gente, pelo amor de Deus, meu pai e minha mãe não eram. E aí? Entendeu? Vocês não têm medo dele ser gay? Não tem. Se ele for, eu vou ter que tratar isso como meu pai e minha mãe, que pra mim foi bom. Então, assim, a maneira... Ele pode ser um monte de coisa. Então, eu acho que o que ele vai ser não é o problema, na minha opinião. É o que você vai fazer com que ele... Exatamente. Né? Na hora que ele te falar o que ele for ser, enfim... É o que você vai representar ali pra ele. Que aí pode virar um problema pra ele, né? Sim. E é engraçado a gente falar nisso, porque assim, o meu irmão tinha pai e mãe, né? E um grande exemplo de homem pra ele foi um professor. É isso. Falo isso pra Ju. É isso. Falo isso pra Ju. Meu pai era, imagina, o homem herói dele, né? Óbvio. A minha mãe era a razão da vida. Tinha essa coisa toda dos meus pais serem os pais reais. E ele tinha aquele professor que ele seguiu o time do professor, sabe? Que ele, a referência dele. Ele seguiu foi a profissão o professor. Do professor, que era professor de teatro, né? E ele viu naquele professor ali alguém que ele olhou e quis se espelhar. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente pensa. E não tinha não é necessariamente o homem que... Porque também não é por ser homem que vai ser uma referência boa. Exatamente. Ou o pai, né, na verdade, ali. Não vai ser o pai, por ser pai, que vai ser uma referência adequada ou legal. E também, mesmo sendo, você pode ter outras referências. Sim. Né? Não é porque não tem uma referência ali masculina dentro de casa diariamente que ele não vai ter referências masculinas, né? E ninguém se preocupa também com os meninos que são criados só pela mãe. Que os pais se separam e o pai não tem tempo nenhum. Ou então o pai às vezes nem é presente e aí qual é a referência que essa criança... É exatamente isso. Tem a mesma característica, né? Hoje, com toda essa experiência aí dos 3 anos do Matheus, se vocês pudessem voltar tudo pra fazer alguma coisa diferente, o que facilitaria? Assim, tipo, hoje a gente já sabe, a gente faria assim. Não mudaria nada. Eu acho que a gente fez tudo muito... A gente é muito determinado, assim, né? Vamos engravidar. Vamos até o fim. Se não engravidar, vai ser lá o jeito que vai ser, mas vamos ter um filho, né? Eu acho que assim, eu e a Ju, aí já é mais falando do nosso relacionamento, porque eu acho que é isso que conta também em relação, né, espelho no filho. Todo casamento tem dificuldade, todo casamento tem, principalmente quando engravida, quando que nasce aí mais ainda, mas eu acho que nós somos muito parceiras. Eu acho que parceria e amizade é mais importante ali no relacionamento do que qualquer outra coisa. Eu acho que se você tem isso, você consegue ir passando esses obstáculos que vão existir. Não existe relacionamento perfeito e família perfeita. Então, isso eu aprendi muito dos meus pais, que o meu pai e minha mãe me ensinaram que amor é amizade. Então, se você não acha isso dentro do seu relacionamento, eu acho que é muito difícil você construir e, principalmente, passar isso pro seu filho e até ter o filho, né? Sim. Ai, que bonito isso. Gostei. Ó, a gente chegou aqui, aí a Fabi falou assim, Ju, fica com o microfone porque você que fala mais. Não vou falar nada. Fabi dando aula pra gente aqui. Mas falar da Ju, falar do Matheus pra mim é muito... É natural e importante, porque a família pra mim que a gente tem é sensacional, assim. Ai, gente, que lindo! E eu tenho a maior vantagem de todas, né, gente?
Porque são duas mães, são É. duas Ah. mães, entendeu? Então, não sobrecarrega nenhuma das duas. É. É Maravilhoso ótimo. isso. Maravilhoso. O que eu mais escuto de reclamação é, ai, pai que não ajuda. É, pai não tem que ajudar, pai é pai, caramba. Eu falo pra minha cunhada direto, eu falo, eu tinha que ter casado com você. É isso. Todo mundo fala isso. A vida é muito Que a mais gente- fácil, gente. É. Gente, olha, incentivando Mas, gente. E é essa parceria, mulheres. cara. Essa parceria. Mas é isso, é essa parceria de vamos dividir, mas aí vamos. é uma brincadeira, né? Eu Mas acho é ter a que- melhor amiga ali, né? E É, aí, não, mas tudo. é isso, eu acho que quando também você é casada com o seu melhor amigo ali, que vocês vão ser parceiros e Isso. dividir tudo, tá tudo bem. Exatamente. Eu acho que é isso, é saber equilibrar principalmente a criação dos dois. É lógico que às vezes ou um trabalha demais, a hora do outro, enfim. Eu acho que tudo que é combinado, É saber dividir, né? né? Na mesma coisa, se a mãe resolve parar de trabalhar, ficar em casa, cuidando da família, cuidando, é legal? Ou ao contrário, tem pais que às vezes ficam mais em casa com o filho. Sim. E a mãe sai. Eu acho que tudo que é combinado, né, assim, não, e fica bom para os dois lados, é o ideal. É. Eu ia finalizar aqui perguntando pra vocês se vocês têm alguma dica, assim, pras mães hoje que estão juntas e querem ter um filho, mas a gente falou tudo aqui, né? Com essa explicação de família, né? E, gente, é isso. Eu quero duas mães que têm filhos que procurem a gente também, porque Olha que legal. a gente tem muitos amigos, mas a gente não tem uma amizade íntima com uma outra família parecida com a gente, até para mostrar mesmo para o nosso filho, olha só, essa família é igual a nossa. E tornar as coisas mais naturais ainda. Acho que também as pessoas Então, ficam receosas também, eu acho que existe, porque existe às vezes, a gente já aconteceu com a gente um distanciamento de amigos por causa de não conseguir explicar para os filhos, quando eles começam a questionar muito, é mais fácil você se afastar do que você explicar, educar. Não queria falar essa palavra, mas essa é a palavra. Mas, infelizmente. Então, eu acho que aí começa a ficar, aí eu acho que essa família começa a se retrair. Então vai ficando só ali dentro. Então eu acho que tem isso também, né? É importante Gente, essa expansão aí, né? Procurei as meninas, ó. Vocês também são duas mães? Dois pais. Dois pais. Eu conheço 2 pais. É. Que estudam na Escola da Maria. Maravilhoso. Tem 2 meninas Que é mais difícil, né, adotadas. também. Muito legal. Mas assim, é isso. Eu acho que também a nossa conduta vai deixando as pessoas mais confortáveis. Não sei, a gente tem muito bom relacionamento e muitos amigos e nosso filho É a naturalidade, muito eu saudável, acho. Ser natural, nada. Não problematizar as questões, seja em qualquer âmbito, né? É você ser natural, viver naturalmente, criar naturalmente, falar naturalmente. É verdade. Ai, gente, Isso. obrigada. Obrigada a você. Foi tão lindo. Obrigada a você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quer chamar o Matheus? Ai, vamos chamar o Matheus. Vamos. É um vídeo. Olha só que legal. Vem cá. As pessoas todas querem te conhecer. Vem cá. Gente, Olha lá. dá uma olhada nesse cabelo. Eu não aguento. Eu vou levar ele no salão, vou falar igual que eu quero. Esse é um microfone. Legal. Ai, ó. Ô filho, como é que é a sua família? É bem gostosa. E você tem 2 mamães? Sim. Como é que é o nome da mamãe? Mamãe Juju, mamãe Bibi. Ai, meu Deus. E você ama suas mamães? Sim. Muito? Você tá falando no microfone? Sim. Então, assim, manda um beijo pra todo mundo. Manda beijo lá. Aqui, ó, lá na Manda beijo lá. câmera. Ele amou o microfone. Fala assim, curte aí nosso vídeo. Curte aí nosso vídeo. Comenta. Comenta. Compartilha. Compartilha. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Faz assim, ó. Acabou. Acabou. A mãozinha, ó. Tchau. Tchau.